Boa noite, irmãos. Dia 5 de janeiro de 2021, nosso primeiro estudo bíblico do ano. Vamos dar sequência a Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 17. Vou pedir à nossa irmã Selma que esteja orando para nós iniciarmos o nosso estudo. Oremos. Senhor, nós louvamos o teu santo nome pela bênção, Senhor Jesus, dessa tecnologia no qual nós podemos estar aqui, Senhor, mesmo longe, mesmo distante, juntos para aprendermos mais uma vez a tua palavra. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa na vida de cada um de nós. Te agradecemos, Senhor, pela inteligência, a capacidade que o Senhor deu a homens para criar isso tudo. E agora, Pai, nós queremos te pedir pelo nosso estudo, que o Senhor esteja, Senhor, abrindo a nossa mente, nosso entendimento, para podermos aprender mais de Ti. E que, Senhor, breve a gente possa estar, Senhor, fazendo isso dentro da nossa igreja, Pai. É isso que eu tenho te pedido, Pai. Eu tenho te clamado por isso, Pai. Que cesse, Senhor, essa praga, Senhor, sobre o nosso planeta, Pai, para que a gente possa, de novo, Senhor, voltar a se reunir no templo, Senhor, voltar a se abraçar no pátio da igreja, Pai amado, como era antes, Senhor. Nós te clamamos por isso, Pai. Te pedimos, Senhor, a cura, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Leônidas. Muito bem, irmãos. Vamos lá. Lá em Êxodo 33... eu quero ler com os irmãos 2 versículos, 17 e 18. Serão muitos outros textos para a gente ler, mas eu quero começar lendo 17 e 18. Vamos lá. Diz assim: disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Mais precisamente é o versículo 18 que nos interessa hoje. E até o 22 ia tornar muito longo. Então vamos lá. Rogo-te que me mostres a tua glória. Há duas coisas no cristianismo que tornam o cristianismo completamente diferente de todas as outras religiões. Os irmãos podem pegar livros sobre seita, religião, ler, ouvir palestras, e vão constatar isso que eu estou dizendo. Há duas coisas no cristianismo que tornam o cristianismo completamente diferente das outras religiões. A primeira delas é: o nosso Deus fala conosco. Em nenhuma outra religião você vai ouvir que Maomé falou com o muçulmano, que Buda falou com os budistas, e vai por aí fora, que Maria falou com os católicos. Não. O nosso Deus fala conosco. Isso vem desde o primeiro casal. Pela viração do dia, lá estava o Senhor falando com Adão. E depois vai se desenvolvendo e Deus vai falar também com Caim. Onde é que está Abel, teu irmão? Deus falando. A gente chega mais adiante, é Deus falando com Noé. Faz a arca. E assim foi. Os 11 primeiros capítulos de Gênesis dizem respeito a toda a criação, tudo mais. Do 12º em diante, entra a formação do povo de Israel, quando Deus vai usar Abraão. E como é que tudo começa? Em Gênesis 12, disse Deus a Abraão. Deus falou com Abraão. Então, essa é a primeira característica que eu digo para os irmãos. Deus fala conosco. Sempre fala. E hoje o pastor fala? Fala. De alguma forma ele fala. Ele fala ao nosso coração, ele fala pela palavra, ele fala pelo Espírito, fala pela voz de algum irmão. É algum irmão que foi ao teu encontro te falar algo que você não esperava e você percebe, é disso que eu estava precisando ouvir. É Deus falando. Você fala às vezes sem saber por que falou, mas fala. Nunca mais esqueci um dia que o culto acabou e eu continuo sem saber até hoje.
e agora mesmo que eu não vou saber, porque ela já partiu, tudo acabou e eu fui para a porta, Deus te abençoe, irmão, Deus te abençoe, irmão. De repente passa a Gracinha. Gracinha e Dona Rosa, Maria das Graças de Souza. Passa a Gracinha. Meu cumprimento, Deus te abençoe, minha irmã. Pastor, eu estava precisando de uma palavra e Deus mandou hoje, na sua mensagem. E foi embora. Eu não sei o que ela estava precisando ouvir. Eu sei que eu falei, peguei o que eu entendi que Deus mandou e ela disse que ouviu o que ela precisava. Muito bem. Deus continua falando? Deus continua falando. Então, o nosso Deus fala conosco. Não é um Deus morto, é um Deus vivo. Qual é a outra característica também que difere o cristianismo das demais religiões? O nosso Deus é espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, nós não temos uma imagem. O budista tem a imagem de Buda, o outro tem a imagem de Maomé, outro tem a imagem da Virgem e tal. Nós não temos uma imagem. A nossa cruz está vazia. Nosso Cristo não está lá. Foi tirado de lá, ele ressuscitou. E tal. Então, vejam, essas duas características mostram que o cristianismo é diferente. Essa segunda tem mais a ver com o nosso texto. Eu citei as duas para contextualizar, mas a segunda é que tem a ver com o nosso texto. Moisés está dizendo assim: mostra-me a tua glória. Muito bem. Deus já havia atendido a oração de Moisés. O que Moisés queria? Que Deus estivesse presente com Israel na caminhada com eles. E isso tudo foi causado por aquilo que a gente já repetiu tantas vezes: quebra da aliança, adora bezerro, mas você quer dizer, eu não vou andar no meio de você. Não vou. E Moisés vai, ora, intercede, pede, nós estudamos isso e tal. Então, Deus já havia atendido a oração de Moisés. Mas Moisés quer mais. E aí entra uma lição que a gente tira desse contexto, desse texto, nos mostrando o seguinte: como é também muito interessante esse Deus que fala conosco nos ouvir. Moisés quer mais. É como se Deus dissesse para ele assim: Moisés, o que você queria? Não é que eu fosse no meio de vocês? Tudo bem, já falei, já vou, tudo bem, eu vou. Não, Moisés agora quer mais. Mostra-me a tua glória. A oração de Moisés agora é que ele quer ver a glória de Deus. A glória é a presença de Deus. Em uma apostilinha do ano passado, ou retrasado, nós falamos muito sobre isso. A glória de Deus. E hoje a gente fala mais um pouquinho, porque está aqui. Quero ver a glória de Deus. Isso quer dizer o quê? Quer dizer pedir a Deus para vê-lo, como ele é. Moisés está pedindo isso. E aí a gente pode pensar em algumas palavras da língua portuguesa. O que é? Abuso de Moisés? Audácia de Moisés? Arrogância de Moisés? Pedantismo de Moisés? Ou intimidade de Moisés com Deus? Ele era tão íntimo de Deus, com quem o versículo 11 diz que Deus falava boca a boca, face a face. Êxodo fala face a face, lá em Números tem outra expressão, boca a boca. Moisés se sentia tão íntimo, tão à vontade com Deus, que ele falou: eu quero te ver como tu és. Esse é um pedido impossível. O homem mortal não pode suportar a visão de Deus. A nossa estrutura não suportaria ver a visão de Deus. E o versículo 20, aí onde os irmãos estão, leiam lá. E acrescentou: não me poderás ver a face. Depois a gente vai passar por ele de novo. Porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E nós vamos ver outros textos. Vejam. Quero te ver como tu és. Não. Me verás pelas costas. E tal. Então, qual é a grande questão? É que na intimidade de Moisés com Deus,
ele pede alto, pede pesado. Eu quero te ver. Mostra-me como tu és. Uma coisa para a gente pensar. Eu disse que o homem, a estrutura humana, não suportaria ver Deus face a face. E uma coisa que sempre me vem à mente quando eu falo nisso é que nós não conseguimos olhar o sol. Ninguém consegue, não precisa ser meio-dia, não. Às 9 da manhã, se você quiser olhar para o sol, você não consegue olhar para o sol. Nem você, nem eu, nem ninguém. E eis que Deus criou o sol. O que a gente pode pensar é o seguinte, bom, se ele criou o sol, a capacidade de visão dele, ou o seu poder, o poder de Deus, é infinitamente superior ao do sol. E olha que o sol tem, porque Deus deu, muito poder. Se não houvesse sol, não haveria vida na Terra. Tudo depende de sol. Tudo depende da luz do sol. Olha que interessante. As plantas nascem crescem por causa do sol. E vamos por aí. Então, o homem não suportaria ver o sol, quanto mais ver a quem criou o sol. A passagem, o texto, afirma que o homem, esse texto todo, afirma que o homem pode apenas contemplar o lugar por onde Deus passou. É isso que o versículo 22 e 23 falam. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda e tal, e tu me verás pelas costas. O homem pode observar o lugar por onde Deus passou. E assim, conhecê-lo pelos seus atos no passado e no presente. Não podemos ver Deus. Não temos essa condição, essa capacidade física para isso. Mas podemos ver onde Deus passou e contemplar tudo aquilo que ele fez. Isso, de certa forma, faz pensar, quando eles prenderam Pedro e João, que eles queriam bater em Pedro e João, e chegaram a bater algumas vezes, outras vezes prenderam e tal, mas e Pedro argumentando, o Pedro que se escondeu, que negou, Pedro agora está lá de pé, de cabeça erguida, argumentando, e o texto de Atos diz assim, e reconheceram que eles estiveram com Jesus, ainda que Jesus é o Deus encarnado que podemos ver, e eles puderam ver. Então, vejam bem, os próprios fariseus viram o que Jesus fez e cansaram de ver. Milagres, disso, daquilo e tudo mais. Deus, como ele é, em todo o seu mistério, não podemos conhecer e apreender. Nós não temos capacidade mental nem psíquica para isso. Deus, como ele é, em todo o seu mistério, Paulo usa muito a palavra mistério para falar do Evangelho, nós não podemos conhecer ou apreender. O homem precisaria, como precisou, esperar a vinda de Jesus Cristo para ter uma revelação plena de Deus. Durante todo o Velho Testamento, e nós vamos ver alguns textos que vão nos fazer pensar também, durante todo o Velho Testamento, nós não tivemos capacidade de olhar para Deus. Mas ele precisaria esperar Jesus Cristo nascer. E aí, convido os irmãos para irem lá em João 14. Só para ler 2 versículos. João 14. São 2 versículos aí. João 14 é o versículo de número 9. Olha a dificuldade humana.
Versículo 9. Olha a conversa de Jesus com Filipe. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Deixa o dedinho aí, e não precisa ir lá, mas veja a conversão de Paulo. Vê se não faz pensar. Eu não estou afirmando, é a mesma coisa. Vê se não faz pensar. Paulo ia no caminho de Damasco, coisa e tal, de repente uma luz brilha ao seu lado e Saulo, né, cai no chão e tal, e fica cego por 3 dias. Será que tem a ver? Dali para frente, o mesmo Deus que o joga no chão, coloca ele em pé. Manda lá o irmão Ananias, que com muito temor vai lá, ora por ele, ele volta a enxergar. Vejam, a nossa capacidade de ver Jesus, de ver a Deus fora de Jesus, não existe. Mas aí mesmo, em João 14, veja o versículo, veja o capítulo 1. Vamos ver João 14, 9. Agora vamos ver João 1. Não confundir, que é muito 14. Vira o 14, 9. Agora vamos ver João 1, 14. O que é isso? É o Deus que a gente consegue ver. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Acho que esse versículo vai aparecer de novo daqui a pouco. Então, o que a gente está deixando claro de início? Que o pedido de Moisés, que com toda a intimidade que ele tinha com Deus, e todo o amor que Deus tinha por ele, não lhe disse um não, mas disse a ele: Moisés, você não tem essa condição. Nenhum humano, Moisés, tem essa condição. Versículo 20. Ninguém poderá ver a Deus, não conseguirá ver. Moisés, mas olha, Moisés, vou te colocar na fenda da penha, você vai me ver pelas costas. Muito bem, dito isso, há outros textos, há situações para a gente parar e pensar. Vamos lá, crente pensa, não é o que eu digo? Gênesis 32. Essa questão de ver Deus, ver Deus, ver Deus. Vamos lá. Gênesis 32. E alguns textos que nós teremos dificuldade de explicar, que nós temos, os estudiosos da Bíblia têm. Sendo que já é sabido que ver Deus, nós não temos essa condição. Mas olha o relato desses homens. Gênesis 32. O que aconteceu aí? A partir de 22, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, está falando de Jacó, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque, um pequeno rio, um riacho. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. Aí vamos lá, vamos começar a ler. 24. Ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: rogo-te, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha
minha vida foi salva. E agora? Quem Jacó viu? Viu um homem, viu o anjo, viu a Deus. O texto não coloca para pensar? Prevalece aquilo que nós falamos de início, lá de Êxodo 33, 20. Ninguém poderá vir a Deus e continuar vivo. Mas Jacó admite que Deus está ali. Troca o nome dele. Ele diz aí, olha, e acontece, né? Tornou Jacó, rogo-te, como te chama? Respondeu, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E aí você lembra de Tiago, todo dom celeste, toda dádiva, toda bênção vem de onde? Vem do alto. Então, foi Deus que abençoou Jacó? Foi Deus que Jacó viu? Ou foi alguém que Deus enviou para estar ali em nome de Deus? Uma coisa é certa, continua prevalecendo aqueles dois princípios que eu coloquei no início que tornam o cristianismo diferente. O nosso Deus fala conosco, vem ao nosso encontro. Foi ao encontro de Adão no Éden e foi ao encontro de Jacó lá no Val de Jaboque e foi ao encontro de Moisés no deserto. Vai no Egito tirar o meu povo. Esse é o nosso Deus. Fico feliz, irmão, de ouvir isso, de falar. Esse é o nosso Deus, é vivo. Pode falar com ele, vai te ouvir, meu irmão. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É isso, ele ouve. Pastor, todo aquele que invocar o nome do Senhor. Eu, pecador, tremendamente cheio de pecado, se eu invocar o nome do Senhor de coração aberto, ele vai me ouvir. Ninguém melhor do que o ladrão da cruz para exemplificar isso. A hora que ele falou assim para Jesus, Senhor, ele primeiro repreendeu o outro, fica quieto, a gente está aqui que a gente merece, mas ele não fez mal nenhum. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus podia ter feito assim, o que você fez para estar aí? O que você fez? Nada. Jesus percebeu nele um coração arrependido. Jesus disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o nosso Deus fala conosco, o nosso Deus nos ouve. Esse é o caso de Jacó. Mas vamos ao outro texto. Vejam lá em Isaías, capítulo de número 6. É outro que fica assustado com a questão de ver a Deus. Isaías 6. Olha aí, versículo 1, de 1 a 5, Isaías 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O que aconteceu aqui? Isaías viu ou não viu? Há um comentarista que diz que o que Isaías viu foram as abas das vestes do Senhor que enchiam o templo. Mas o texto dá tremendamente a entender que ele viu o rei. E aí, então, nós temos que admitir o seguinte, não sabemos explicar. Pois eu confesso aos irmãos que eu prefiro isso. Prefiro ficar com a tese de que não é possível olhar para Deus e prefiro esperar ficar lá em Deuteronômio 29 e 29, que as coisas encobertas são para o Senhor, não sabemos explicar, e entender, Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor soberano, que
que fala conosco, que nos ouve e que eu não tenho capacidade, porque eu sou pequeno demais para olhar para ele. Mas tenho também a convicção de que todas as vezes que eu me dirijo a ele, ele me ouve. Irmãos, a Bíblia é cheia de exemplos de homens e mulheres que resolveram falar com Deus. Um dos casos bonitos da Bíblia, lindo, 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 lindo da Bíblia, é de uma mãe chamada Ana, que vivia angustiada porque era estéril, não tinha filhos, e ela foi falar com Deus, Senhor, 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 e coloca para Deus uma situação também de amor pelo filho, mas um amor ainda maior pelo seu Deus. Se deres um filho, eu te devolvo, eu te dou ele. E Deus, como sempre, como diz Paulo em Efésios 3, 20 e 21, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Deu Samuel e depois deu mais 5 filhos para Ana, para quem era estéril. Como nós brasileiros costumamos dizer, está no lucro. Olha aí. Esse é o nosso Deus. Mas como explicar aqui o caso de Isaías? O fato é, eu vi o rei, eu vou obedecer. Isaías tinha consciência disso. Eu sou pecador demais. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou um homem que habita no meio de um povo de impuros lábios. 700 anos antes de Jesus nascer, que é o tempo em que Isaías, número redondo, viveu, Israel já tinha feito e aprontado muito. Isaías conhecia o seu povo. Senhor, eu vivo no meio desse povo, eu vi o rei. Mas eis que o socorro chega, no livro, versículo 6, um dos serafins trouxe para ele uma brasa viva, tal, purificou, tudo bem. Esse é outro texto. O outro texto, para a gente pensar, está lá em Êxodo, capítulo 24. Só mais, nessa seção aqui, só esses 2 textos, depois vem os outros. Êxodo 24. Para a gente entender, é preciso ler a partir do 9. Só 3 versículos. 24, 9 de Êxodo. E subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel, sob cujos pés de Deus, havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Porém, eles viram a Deus e comeram e beberam. Ou seja, era uma situação também tremenda. Se vira a Deus, morre. Eles viram a Deus e comemoraram. Essa questão de que a gente que é brasileiro, tudo a gente se junta, pelo menos na minha família, assim, toda vez que eles se juntam, tem que comer alguma coisa. Acho que não é só na minha, não. Isso é antigo. É uma forma de comemorar. Pois então, eles viram a Deus, 70 anciãos e tal, comeram, beberam e continuaram vivos. Uma situação inédita. Uma situação inédita. Não é interessante? Outro texto. Aí mesmo, Êxodo 33. Não, esse não precisa. Esse foi o que a gente já citou. 33, 20. Esse a gente já viu. Vamos para outros textos agora, relacionados a esse assunto. Não diretamente nesse assunto, mas relacionado a esse assunto. Mesma coisa. Vamos lá. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 5. Não é estudo bíblico? Então tem que correr a Bíblia. Deuteronômio, capítulo 5. Vamos ler aí, versículos 22. Não, 23
Deuteronômio 5, 23. Vamos lá. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, Moisés falando ao povo, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes, eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. É o povo falando. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o cumpriremos. Olha que interessante. O povo está espavorido vendo um monte fumegar e trovão, relâmpago, sacode monte e tal. Eu acho muito interessante, nós já passamos por esse texto, é que Moisés entra lá no meio de tudo isso. Para Moisés está tudo bem, e o povo apavorado lá fora. Mas o povo, quem conseguiu ouvir Deus, ouvir falar, olhar e tal, e ficar vivo? O nosso Deus fala conosco. Olha que bênção. O que eu disse aos irmãos ainda há pouco, está escrito aí. Eis que o nosso Deus, versículo 24, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Olha que bênção, é isso mesmo. Deus fala conosco para nos dar vida. Aí vai nos lembrar Amós, capítulo 5. O que é 5:4? Buscai-me e vivei. Buscai-me. É isso mesmo. Se eu busco a Deus, tenho vida. Se eu não busco a Deus, tento viver do meu jeito, eu estou indo a caminho da morte. Vide a humanidade diante de nós. A humanidade está diante de nós dizendo o seguinte: não precisamos de Deus. Nós sabemos fazer. E cada dia a gente afunda mais. E estamos ficando sem tudo. Não temos mais ar puro, não temos mais água, ela está se acabando, a que tem está contaminada e vai por aí afora. Israel vivia uma experiência interessante. A terra estava perto do original naquela época, né? Não tinha rio poluído, não tinha nada. Hoje nós vimos que Deus fala com o homem permanece vivo. Olha a grande questão, a reverência, o respeito, o poder de Deus, e o povo sabia disso. Outro texto. Acho que nem vai dar tempo de falar tudo hoje, é texto demais. Vamos lá, outro texto. Juízes, capítulo de número 6. Juízes 6. Veja aí, agora é outra situação de Deus com o povo, com um do seu povo, e de novo a questão ver Deus. Juízes, capítulo de número 6, 2 versículos. É a história de Gideão. 22 e 23, Juízes 6. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém, o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Está de acordo com Êxodo. Isso aqui já está bem lá na frente de Êxodo. Ninguém verá Deus e continuará vivo. E Gideão sabia disso. E paz seja contigo, fica tranquilo, não morrerás. Pronto. Se quem manda disse não morrerás, não morrerás. Está tudo certo, está resolvido. E Gideão foi fazer o que tinha que fazer. Fez a obra que tinha que fazer. E foi uma luta grande, que começou dentro de casa.
destrói ídolo, mais isso, mais aquilo. Leia depois. Juízes, capítulo 6. Então, esse aqui é o Deus que aparece a um homem, um só. Isso nos mostra uma outra coisa, né? Que o nosso Deus não é o Deus... Essa é uma palavra muito... Essa palavra eu acho meio prejudicada na língua portuguesa. Coletivo, a coletividade... já vem lá do tempo de Freud, né? O inconsciente coletivo, quando deu em todo mundo e tal. O nosso Deus, ele é o Deus do coletivo, mas antes de ser o Deus do coletivo, ele é o Deus do individual, pessoal. Abraão. Faz aí, vai para outro lugar que eu vou te mandar, que eu vou fazer você um grande povo. Moisés, vai buscar o povo lá no Egito. Gideão, vai libertar o povo lá dos midianitas. Maria, tu conceberás. Olha aí. Então, nosso Deus, antes de ser o Deus do coletivo, há coisas que ele faz coletivamente, sim. Por exemplo, quando Pedro pregou o primeiro sermão, 3.000 conversões, coletivo. Quando o Espírito Santo desceu, também foi de maneira coletiva. Desceu para todos que estavam ali, os discípulos. Todos que estavam ali. Então, sim, mas o nosso Deus, antes de ser o Deus do coletivo, é o Deus do individual. E não importa, nós precisamos ser, porque na nossa justiça pessoal, nossa justiça humana, nós mesmos nos excluímos. A gente acha que Deus só vai nos amar se a gente fizer tudo certo. Ora, se é assim, isso é lei e não é graça. Se Deus vai me abençoar quando eu fizer tudo certo, eu não preciso de graça e misericórdia. O nosso Deus vem ao nosso encontro até quando a gente erra. E a Bíblia está cheia de exemplos assim também. Natan foi atrás de Davi. Davi tinha aprontado, mas aprontado geral. Morre Urias, adultera com Batseba, e lá vai Deus atrás dele. Vai, Natan, conta uma historinha para ele de criança, vai lá. Conta a história da ovelhinha para Davi. E Davi ouviu a história da ovelhinha com cabeça de gente grande. Aí depois que ele ouviu tudo, Papai do Céu explicou para ele: agora, Davi, abre o entendimento, que o teu ouvido você já abriu. Está ouvindo? O teu olho já abriu, você está vendo Natan aí. O teu entendimento continuou fechado. Foi quando Natan disse assim para ele: pois então, o homem que matou a ovelhinha para o visitante, amigo dele, é você. Aí Davi acorda. Veja, o nosso Deus vem ao nosso encontro até quando a gente erra. Jesus foi atrás de Pedro. E Pedro diz assim, lá em João 21, vou pescar. Jesus não deve ter dito isso não, né? Isso é um hábito brasileiro, né? Mas Jesus poderia ter dito assim, vai nada. E nem é mesmo. Foi pescar, mas não deu nada certo. É Jesus indo atrás de Pedro. E Paulo? Prendeu o crente, deixou o crente morrer. Gente, que frieza! Mas não é. É zelo cego de Paulo. Estevão está morrendo apedrejado. Na frente dele, as roupas de Estevão estavam aos pés do jovem Saulo. Atos 8. O que Deus faz? Vai atrás de Paulo. E ali, no caso de Paulo, ainda há uma situação que deixa a nossa cabeça também botando para pensar. Ele é, para mim, um vaso escolhido. Como assim? É que, para Deus, Estevão vivo esteja na terra ou estejam vivos no céu, é a mesma coisa. Aliás, para Estevão foi melhor no céu. Para todos nós. É outra dimensão. É outra dimensão o relacionamento com Deus. A nossa cabeça é muito terrena, muito terrestre. É por isso que a gente faz a nossa justiça própria. Ah, eu pequei, Deus não vai me ouvir. Deus não vai me ouvir se não houver arrependimento e se eu insistir no meu pecado. Não, eu não vou, não.
Mas Deus viu que eu pequei, filho, meu Deus do céu, e agora, Senhor? Ou tu me salvas ou nada. É verdade. Perdão só Deus dá. O que nós damos ao irmão veio dele, foi ele que nos deu. Bom, mais um texto só de Juízes e a gente deixa o restante para a semana que vem nessa toada. Juízes 13. De novo a luta, hein? E aí, como é que é? A gente vê ou não vê Deus? E se vê, fica vivo ou não? Juízes 13. Achou? Só umas folhinhas na frente. Versículo 20. Agora é outra situação no livro de Juízes, é o nascimento de Sansão. Diz assim, Juízes 13, versículo 20. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela. O que, vendo Manoá era o pai de Sansão, e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém, sua mulher, olha como as mulheres ajudam. Quem estava falando mal das mulheres mesmo? Antes do culto começar. Porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isto, nem nos teria revelado tais coisas. É isso aí. Manoá teve a mesma sensação, era o anjo do Senhor, vamos morrer. A mulher, não, bem, não. Nada. Ele não teria aceitado o holocausto. Não teria consumido lá mesmo na hora do holocausto. E mais ainda, tanto ele não vai nos levar, que ele nos revelou todas essas coisas. É isso. Foi o anjo do Senhor? Foi o Senhor? Uma coisa é certa. Era, de novo, aqueles dois princípios do início. Não tenho a imagem, mas o meu Deus fala comigo. Fala conosco. E hoje, a gente fica por aqui, com a graça do poderoso Deus, porque já são 20h38 e ainda há muitos textos nessa toada para a gente continuar a semana que vem. Deus abençoe os irmãos. Posso falar um pouquinho, Tielane? Pode. Por favor. Eu quero fazer aos irmãos um agradecimento a Deus, já agradeci a Deus, e agora eu quero agradecer a todos vocês que oraram, que telefonaram, que mandaram mensagem nesse negócio da Denise estar ou não estar com a Covid. Entendeu? Graças a Deus, hoje saiu o resultado do último exame, e o doutor particular dela, ela agora tem um doutor particular, tiracolo. Toda vez que ela quer, ele vem aqui também, que ela trocou de fralda dele, é um negócio sério. Aí ele veio aqui, examinou, olhou e tal. Não, mãe, ou a senhora não teve nada, ou a senhora teve muito fraco, porque no seu exame não deu nada. Então, hoje também já fiz isso. Já autorizei a ela a voltar para o quarto. Era isso que eu tinha que falar. Acabou a separação. Não haverá mais separação. O casamento foi restaurado para a glória do Senhor. Amém, Jesus. O pastor, eu comentei com o Aguinaldo, o pastor Aguinaldo falou assim: Léo, esse vírus não é de Deus, não, cara, fazendo essas coisas. Graças a Deus. Pois é. Então, próximo domingo, às 10 horas da manhã, estaremos na igreja, pastor Leônidas, Denise, vamos celebrar a ceia do Senhor. Isso. Graças a Deus.
O seu culto não será presencial, será apenas ao vivo pelo YouTube. Então, os irmãos têm que preparar os elementos da ceia para nós juntos participarmos da ceia do Senhor. Próxima quinta-feira, nós teremos o nosso estudo de vida cristã. Estudaremos o artigo A Oração Modelo. Nossa irmã Sônia Regina Val vai estar nos conduzindo nesse estudo. E sábado, Amém. nossa escola dominical às 16 horas, estamos estudando a carta de Paulo aos Filipenses. Próximo sábado, diaconisa Nelma estará dando sequência ao capítulo 1. E todos os domingos às 16 horas, os nossos juniores também se reúnem para o seu culto na linguagem deles, e os cultos têm sido uma bênção. Eles estão gostando muito. Eles têm as coordenadoras, né, a tia Ludmila, a tia Marli, têm abençoado muito as crianças com esses momentos que eles estão passando nas tardes de domingo. Glória a Deus. Amém. Mais alguma lembrança? Acho que foram todas, né? Domingo também é o dia da entrega dizimal. Isso. Os irmãos que puderem, não vão poder ir lá, mas os que puderem deixar lá, ou se tiver dificuldade, telefone, se não preferirem, e eu, o presbítero Sérgio, podemos cuidar. Sim. Vou pedir à nossa irmã Ilma Guimarães que esteja orando ao Senhor para nós encerrarmos o nosso culto dessa noite. Senhor Deus e Pai que está no céu, graças te damos, Senhor, por este dia. Graças te damos, Senhor, por estar reunido, aprendendo mais da tua palavra. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade. Abençoa cada um que puder ouvir, Senhor. Continua nos preparando, nos orientando para somente fazer a tua vontade. Ser presente com o nosso pastor, pelo servo. Muito obrigado pela vida dele. Continua sustentando, orientando com ele, toda a sua família. Obrigado pela saúde da Denise. Continua abençoando tua serva. Sustenta, Senhor, para a tua honra, para a tua glória. Abençoa, Senhor, que mais pessoas vão ver essa live, Senhor, que essa mensagem possa falar aos seus corações. Pai bondoso, querido, abençoa nossa igreja do modo geral. Tenha misericórdia do teu povo. Amém. Sustentando, guardando, livrando de todo mal, de todos os perigos. Muito obrigado pela vida de Elane, Senhor, do Fábio, Senhor, do Vitor Rafael, Senhor, as pessoas, Senhor, que conseguem preparar essa mensagem através, Senhor, dessas lives, para a gente ouvir a tua palavra. Continua abençoando os teus servos, tentando, guardando para a tua honra, a tua glória. Pai bondoso, Pai querido, ser presente em nossos lares, em nossas famílias, ser presente em cada um, despertando e guardando para somente fazer a tua vontade. Amém. Visita cada irmão enfermo, tenha misericórdia das pessoas que estão internadas, Senhor, ser presente, aliviando as dores, sofrimento. Abençoa as pessoas que trabalham na área da saúde, guarda e protege de todo mal, de todos os perigos. Ó Pai bondoso, abençoa o nosso país, abençoa cada nação, para que seja guardado e protegido por Ti. Nos ensina somente a confiar em Ti. Obrigado por tudo que feito em nossas vidas, pois por amor de Cristo hoje e sempre. Amém. Amém.